as horas extraordinárias. E por necessárias estas são as suas horas extraordinárias. O prazer de uma conversa, neste caso com Vasco Polido Valente. O jornalista e escritor João Céu e Silva apresenta-nos esta longa viagem, um livro que faz também a memória de um grande intelectual português do século XX. Olá, João, bem-vindo. Nesta breve nossa conversa, este livro acaba por ser essa grande conversa com o Vasco sobre vários assuntos, mas acima de tudo, só para já refletir sobre isto, sobre grandes mágoas que o Vasco tinha. Sim, ele lamentava muito ter regressado a Portugal e não ter ficado em Oxford, mas ele sabia que era culpa dele. Ele diz que não conseguia ficar sozinho, o peso da solidão era muito grande, então preferiu voltar para Portugal, que era uma forma mais fácil de viver, mas... e depois, a outra grande mágoa é que Sá Carneiro tivesse morrido muito antes do tempo e que ele tivesse tido, como ele próprio dizia, a vida cortada a meio. Já vamos falar melhor sobre estes dois assuntos e outros, porque esta grande conversa de mais de 40 conversas, mais de 40 conversas, foram 42. Não é? 42 conversas à volta de Vasco Polido Valente. E Luísa Sobral celebra 10 anos de carreira, cantora e compositora. É uma das mais reconhecidas autoras de música em Portugal. Continua a fazer canções e promete contar outras histórias. Vim dos Estados Unidos, tive 6 anos a viver lá e eu tinha poucos amigos portugueses. Eu falava inglês o dia inteiro, sonhava em inglês. Inglês passou a ser a minha língua naquela altura, não é? We'll see. Foi há 10 anos. Ao primeiro disco, quase todo cantado em inglês, Luísa Sobral tornou-se um êxito imediato. Se eu responder que foi uma surpresa, vou estar a mentir, porque se eu faço um projeto e eu acredito nele, eu imagino sempre ter sucesso. Mesmo porque eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar que ele vai ter sucesso. Luísa Sobral. O reconhecimento confirmou-se com o convite para um dos mais famosos programas de música do mundo. I see a dream. O Jools Holland, para mim, era o programa que eu via no YouTube com os cantores que eu gosto, não é? E com os músicos que eu gosto. Por isso, para mim, era um programa que estava de fora de questão eu alguma vez ir, porque era assim, coisa longínqua. Apesar de eu acreditar muito em mim, calma lá, não é? Uma pessoa vai por passo, vai devagarinho. Antes de ti, só existir. Apesar da confiança na qualidade da música que faz, nada preparou Luísa Sobral para o que viveu depois da vitória no Festival Eurovisão da Canção, ao lado do irmão Salvador Sobral. Nós estamos tão pouco à espera daquilo que nós pensámos. Chegamos ao aeroporto e chamamos um Uber. E também nunca achámos que a música movesse as pessoas como move o futebol. Nunca pensámos. E foi mesmo muito bonito. Foi tão bonito. Eu acho... É das coisas que eu me vou sentir mais orgulhosa de mostrar aos meus filhos um dia. Seguiu-se uma nova fase na carreira com mais oportunidades e novas perspectivas. Trouxe-me a mim a oportunidade de escrever para muito mais gente, porque as pessoas começaram a ver-me mais como uma compositora e autora do que viam antes. Antes eu estava muito associada às minhas coisas. Sabes tudo de mim. Cantora, compositora, produtora, Luísa Sobral confessa que a inspiração nasce das coisas simples da vida. A primavera tem ajudado? O que tem ajudado foi abrir escolas. Foi isso é que me ajudou muito. O abrir a escola foi a maior inspiração. 2021 não permite a celebração merecida dos 10 anos de carreira, mas pode ainda trazer um novo single perto do final do ano. João, olá, bem-vindo às nossas horas extraordinárias. Acima de tudo, foram horas incrivelmente extraordinárias com Vasco Polido Valente. É porque eu achei que não íamos conseguir fazer o livro porque ele nunca se disponibilizaria a falar comigo durante as 100 horas que nós falámos. Deixa-me dizer aqui uma frase que escreves, que é: mesmo que após mais de 2 horas de conversa, a maioria das vezes desejasse continuar, e quando lhe perguntava, ficamos por aqui, olhava para o relógio de pulso e dizia, por mim, vamos continuar. Portanto, o próprio Vasco estava a gostar muito da vossa conversa. Eu
posso ser franco e dizer que sim, porque ele tinha a hipótese de, quando nós acabávamos a parte mais histórica, o objetivo do livro, ele gostava de falar sobre a realidade nacional, política, a realidade internacional. O Brexit foi um dos temas principais daquela altura. E um desgosto do próprio Vasco, para quem viveu em Inglaterra. Sim, sim, era um grande desgosto porque ele considerava que a Inglaterra se separava da Europa e não augurava grande sorte para a Inglaterra. E isso para ele era preocupante porque ele considera que a cultura inglesa é uma cultura importante. É uma cultura importante e a dada altura o Vasco Polivalente traz também essa ideia para este Portugal que tinha uma democracia também em nascimento. Falávamos há pouco de Sá Carneiro como era primordial, uma figura central na própria ideia de democracia que Vasco Polivalente tinha e que não acredita na versão de atentado na morte deste Primeiro-Ministro. Eu estranhei, porque eu penso que 99% das teses vão ao encontro do atentado. Mas ele não tem essa ideia. Ele acha que o Vasco Polivalente, que o Sá Carneiro, e é curioso porque é que ele achava isso. Ele diz que uma vez andou de carro com o Sá Carneiro e apanhou um dos maiores sustos da vida dele. Porque o Sá Carneiro conduzia como um louco. Portanto, ele meteu-se num avião que sabia que o avião tinha tido problemas e, portanto, ele acha que o próprio Sá Carneiro se encaminhou para a morte. O que foi um gravíssimo problema para o Vasco Polivalente, porque eles tinham-se conhecido em tempos, mas não se deram bem. Mas em 77 houve uma química especial e a partir daí o Vasco Polivalente achou que podia fazer uma ideologia, criar de raiz uma ideologia de direita em Portugal e que o Sá Carneiro era a pessoa ideal para pôr aquilo em prática. Em prática, Vasco Polivalente e essa sua ideia de uma direita também social-democrata, mas não é uma antítese dizer-se que admirava bastante Mário Soares. Tornava também, para ele, tornava uma figura central da democracia em Portugal. Para ele a democracia portuguesa só existe porque Mário Soares existiu. E ele dizia uma frase muito interessante que era: eu, quando me ia deitar, enquanto o Mário Soares era presidente ou era primeiro-ministro, eu dizia assim: obrigado Deus, e ele que não era católico, era ateu, obrigado Deus por o Mário Soares continuar a governar e assim eu posso dormir descansado. Era curioso. Sim, e este livro tem também uma suposta ideia de Vasco Polivalente em relação a esses conturbados anos de 70, como se matar Mário Soares pudesse ter sido fácil e o país teria sido outro. Para hoje ele acreditava nisso. Ele acreditava e ele disse-me isso. Portanto, eu fiquei muito surpreendido. Foi para mim um dos momentos de maior surpresa no livro, nas nossas conversas. Mas nós hoje em dia temos dificuldade em olhar para essa situação de alguém poder matar um líder político. Mas em 75 a realidade era muito diferente. E o país vivia muita instabilidade e tudo podia acontecer. Aliás, houve mortes, houve atentados nessas alturas, bombistas, portanto, não estamos a falar de nada que não pudesse acontecer. Hoje em dia é difícil nós olharmos e isto podia ter acontecido, mas eu acho que se o Vasco Polivalente fez questão de dizer isto, é porque algum fundamento ele tinha. Corria. Exato. Pelo menos, não é? Na surdina. E quando ele me disse isto, eu fiquei tão perplexo que eu cerquei com várias perguntas, fiz mais 4 ou 5 perguntas, para que o assunto ficasse mesmo esclarecido. Portanto, não foi uma botada lançada ao ar. Não foi só e apenas uma boca, como se costuma dizer. Não. Para terminar esta nossa conversa, João Céu e Silva, essa grande paixão que Vasco Polivalente tinha no século XIX da história de Portugal, que fez dele também historiador, que fez dele um escritor muito interessante desse ponto de vista, mas que guarda, a dada altura, essa mágoa de não ter desenvolvido mais essa sua tarefa. Ele, quando chega ao fim da vida, acha que não devia ter perdido tempo a escrever crónicas, a ter intervenção política. Ele dizia que era um personagem secundário, mas as zaragatas onde ele se tinha metido não eram secundárias. Mas ele gostava de ter feito um grande livro sobre a história do século XIX. Eu acho que todos os livros que ele publicou sobre o século XIX, se os colarmos uns aos outros, praticamente dá essa história que ele queria, mas ele gostaria de ter feito com mais calma e com princípio, meio e fim. João Céu Silva, este livro que é uma longa viagem, é verdade, mas é uma excelente viagem com Vasco Polivalente. Termino com esta frase que eu acho que também é uma das grandes paixões de Vasco Polivalente. Diz João Céu Silva, até hoje nunca abandonou o jornalismo e diz, não, isso também é verdade. Continua a apetecer-me
entrar na conversa. Muito obrigada, verdade. João. Obrigado.